A graça e paz, povo da fé. Como vocês viram aí no título, na capa, está acontecendo agora, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Há uma preocupação que surge no coração das pessoas, trazer alguns esclarecimentos. E como vocês já viram aí, por um erro técnico, já apareceu o meu convidado, que é o pastor Rubens Souza. Pastor Rubinho está aqui conosco, já vou chamá-lo para a tela. Pai do Senhor, meu pastor, seja bem-vindo. Amém, pastor Giovanni, todo o pessoal aí do Povo da Fé, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Bom, vamos lá, gente. Em nome de Jesus, nós gostaríamos de trazer aqui algumas informações em que o próprio sistema não pudesse nos confrontar. Porque o que eu tenho dito aqui é que há muitas controvérsias a respeito do HAARP, né? Eu sempre falo aqui sobre o HAARP. E até hoje eu nunca vi uma matéria consistente de alguma emissora de televisão, de rádio, né, de alguma mídia secular, trazendo uma informação científica e precisa das verdadeiras finalidades e propósitos do HAARP, tá? E aí então eu falei, bom, se a gente pega qualquer outra coisa, vão dizer que é teoria da conspiração, é um pastor que está falando, não tem uma fonte. Então eu falei, bom, eu preciso ter alguma coisa dentro de uma fonte que talvez fosse do próprio sistema para a pessoa dizer assim, ó, tá aí no sistema, é o sistema que está dizendo isso, não é o pastor Giovanni. E eu consegui isso, irmãos, tá? E para as pessoas que nunca ouviram falar do HAARP, tá? É um grupo de antenas, tá? Que eu vou colocar na tela para vocês daqui a pouco. E essas antenas, elas estão instaladas numa região bem próxima lá do Ártico Norte, né? Lá no Alasca, tá? É um lugar muito frio, porque tem a vantagem, né, de ter um ar mais puro e mais limpo e de ser mais fácil de propagar essas ondas a grandes altitudes, tá? Porque essas antenas, na realidade, elas atuam lá na ionosfera, né? Ela vai a altitudes de 200, 300 quilômetros de altura. É muito alto mesmo, né? Então, nós sempre ouvimos muitas informações, mas nunca com uma fonte que, pelo menos, o próprio sistema não pudesse confrontar, não pudesse dizer que é teoria da conspiração, né? Por quê? Porque temos visto acontecimentos sinistros ao redor do mundo e muitas pessoas, pastor Rubens, acabam linkando esses acontecimentos com os efeitos que dizem ser, né, devastador dessas ondas do HAARP, tá? Que também é tido por alguns como, na realidade, um equipamento, né, um armamento militar, um armamento de guerra. Haja visto as pessoas acreditar que ele possa também interferir no clima, fazendo com que, em certas regiões, venha chuvas intensas, em outras regiões aconteça uma estiagem prolongada, em uma outra região venha um frio sobrenatural, em outras regiões um calor sem precedentes. E eu creio que vocês já devem ter visto ou ouvido matérias, né, aqui no YouTube, né, por exemplo, como lugares, como um deserto do Saara. Está nevando no deserto do Saara. Vocês já ouviram falar isso? Como pode um lugar daquele, que é um lugar deserto, causticante, né? Ali, é um lugar ali que é muito raro chuvas e acontecer de nevar lá. Um frio intenso, né? É bem verdade que nos desertos é comum à noite a temperatura abaixar um pouco. Chega muitas vezes a próximo de zero, né? Então, no deserto tem essa peculiaridade. Durante o dia chega a temperaturas até de 50 ou 60 graus Celsius, né? E durante a noite a temperatura cai a níveis de 0 graus Celsius, por exemplo, né? Isso se dá por conta de que a quantidade de areia, ela acaba não retendo o calor do dia também, tá? É um dos fatores, tá bom? São outros fatores também que influenciam, porém nunca se ouviu falar no Saara, por exemplo, de atingir temperaturas tão baixíssimas, né,
Como se fosse um verdadeiro inverno no deserto, né? E também esses terremotos que aconteceram na Síria, na Turquia, Pastor Rubens, foram terremotos de linha reta, né? E não existe, não se existe, né, nenhuma medição de terremotos que eles foram medidos em linha reta. É sempre como aquele medidor de cardíaco do coração, né? Os terremotos eles vêm em linhas tortas, em linhas curvadas. E esses terremotos que aconteceram na Síria e na Turquia foram terremotos de linha reta. Então você percebe que pode ter sido sim terremotos provocados e outras coisas mais. Diante disso, eu quero dar só essa introdução. Pastor, e a fonte? A fonte você vai saber hoje às 22 horas que eu vou entrar ao vivo aqui para falar mais detalhadamente sobre o HAARP e trazer essa fonte que é incontestável até mesmo para o sistema, porque é uma fonte direta do sistema. Diante disso, pastor Rubens, nós podemos ver que as coisas tendem a piorar. Não estou aqui profetizando a piora. Claro que eu quero que as coisas melhorem, e eu profetizo que as coisas melhorem na sua vida, em nome de Jesus. Mas Jesus disse em Mateus 24 que as dores de parto, elas tendem a aumentar. Olha aí o comentário, né? As dores de parto, elas tendem a aumentar daqui para frente. Nós já estamos nas dores de parto. Então, quer dizer, a economia tende a dar uma piorada, o clima, vocês viram o que aconteceram no litoral de São Paulo, né? Diante disso, pastor Rubens, a gente tendo essa informação pautada dentro da palavra, que as coisas tendem a piorar, qual a palavra que o senhor traria para essa pessoa que assiste essa live agora e que ouvindo essas informações, essa introdução a respeito do HAARP e tudo mais, ela começa a ficar com o coração atribulado, perturbado, preocupada, angustiada. Tem gente que entra em depressão quando ouve falar que houve um terremoto, que um terremoto pode atingir tal região e essa pessoa mora nessa região. A pessoa entra em colapso quando ela ouve dizer que vai cortar o benefício tal, como está acontecendo no Bolsa Família, cortando aí milhões de benefícios. A pessoa começa a entrar naquela preocupação sobre a sua vida econômica, financeira, sobre a sua saúde, sobre o clima, sobre os governos do mundo. O que a gente falaria para as pessoas que acompanham as notícias, mas não têm um equilíbrio emocional para digerir essas notícias como deveriam? Bom, muito bem. Muito bem pontuado aí você aí falando sobre isso. Nós, então, cristãos, acredito eu que a maioria esmagadora aí das pessoas que te acompanham aí são cristãs. Então, nós devemos, então, partir para o lado espiritual e entender que essas situações, elas vêm realmente se cumprindo aquilo que o Senhor Jesus, ele veio, já falou isso há 2000 anos atrás para nossas vidas. Então, diante desse fato, entendendo que é um clima espiritual, há uma linha espiritual, uma força espiritual vinda, então, na nossa direção, nós precisamos estar revestidos, então, com a autoridade, com o poder, com a direção do Senhor, e também sempre muito bem antenado diante dos fatos, para que não venhamos nos desesperar a ponto de perder a nossa fé e a esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque como a palavra, pastor Giovanni, deixa muito bem claro a nossa vida, nós podemos então ter várias coisas acontecendo ao nosso redor, porém, nós não íamos ser atingidos. Eu creio que o povo cristão, enquanto estiver aqui nessa terra, aqueles que estiverem andando então debaixo do esconderijo do Altíssimo, ele estará realmente seguro, ele estará realmente protegido pelo Senhor. Agora, se você estiver andando fora do esconderijo do Altíssimo, precisa estar debaixo. E se você então está debaixo, você precisa confiar e acreditar que Deus está te protegendo e que Deus então vai cuidar de você e também da tua família. É mais ou menos assim. Nós estamos então em um navio. Vamos parar para
tentar aqui fazer uma analogia diante da situação. Nós estamos em meio a um navio. Só que em meio a esse navio, em alto mar, há então ali uma tempestade. Diante dessa situação, pessoas pulam do navio, pessoas então se suicidam, pessoas então ficam trancados então em algumas cabines ali, preocupados que aquele navio vai então afundar, mas aqueles que estão então firmes no Senhor estão ali com o barco chacoalhando para um lado para o outro, porém ela está firme no Senhor, confiando que Deus está no controle da vida dela. A terra saiu já do controle, as coisas já mudaram completamente, porque aqui nessa terra, né, Deus deu ao direito aos homens, os homens têm mudado, têm então transformado, como você acabou então de pontuar. Ah, Deus está no controle da terra e ele está então fazendo tudo isso? Não, não é verdade também. Deus está no controle da minha vida, da sua vida, como pessoas então salvas em Cristo Jesus, e nós vamos estar então cobertos pelo seu sangue, pela proteção dele. Porém, essa terra é daqui para pior. Não adianta esperar coisas boas aqui, não adianta. Nós só podemos esperar coisas boas vindas do céu. Sim, verdade. O que o pastor falou agora é interessante, do Salmo 91. A Bíblia ela é condicional. Olha aí, minha câmera está parando aqui. Eita, glória a Deus. Mas vamos lá. A Bíblia ela é condicional. O Salmo diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, quer dizer, você só vai descansar à sombra do Onipotente se você estiver habitando no esconderijo do Altíssimo. O texto também diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O texto está dizendo que nada vai me faltar a partir de quando o Senhor for o meu pastor. Então a Bíblia é condicional. Agora, fica muito claro e evidente nesses textos que quando nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, ou quando o Senhor é o nosso pastor, o que vai acontecer, pastor Rubens? Deus ele vai nos guardar desse mal. Sim. Deus vai nos livrar desse mal. Tanto que, como nós estamos no princípio de dores, nós vamos recebendo livramentos. Você quer ver uma época que eu mais fui abençoado? Foi na época da pandemia. No início da pandemia, eu até tive crise de ansiedade, tive alguns problemas relacionados já às finanças, eu me vi no fundo do poço, só que Deus veio com a sua mão e me resgatou no meio da pandemia, quando eu achava que não tinha mais esperança. E ali ele virou a chave da minha vida e me fez ser próspero a ponto de poder ajudar o meu próximo quando eu precisava de ajuda. Agora eu consigo ajudar as pessoas. E foi num momento assim, impossível. Por isso que eu olhando agora para essa câmera, eu falo para você: vai piorar as coisas? Vai, mas é no meio dessa piora que Deus vai te honrar no meio da sua família. Aleluia. Vai apertar as coisas? Vai, mas é no meio desse aperto que Deus vai estender as mãos de mudar a sua história, para que o homem não venha dizer assim: foi eu quem ajudei o pastor Rubens, foi eu quem levantei ele, foi eu que dei nome para ele. Não, eles vão ter que olhar e vão dizer assim, ó: é Deus na vida dele e é Deus na vida dela. Porque no meio da situação adversa é que Deus aparece. Deus não aparece no natural, Deus não aparece quando as coisas estão fáceis, quando dá para você fazer. Deus aparece quando a coisa aperta. Sim. E quando se torna impossível para o homem, aí ele aparece para fazer o milagre, o homem não ter como levar créditos por aquilo, pastor Rubens. É isso aí. Quando você olha para a situação, você não pode deixar com que as coisas externas venham a abalar, então, a sua questão emocional. Sabe, pastor, eu tenho percebido, e pastoreando já a igreja, já, né, para quem não me conhece ainda, eu sou pastor de uma igreja, e essa igreja, então, a gente lida com o público diretamente em atendimento pessoal, individual, e também nas ministrações. E diante desse fato, eu percebo que quando a pessoa perde a mente, ela perdeu a mente. Ela foi, então, ferida na mente. Diante de uma palavra, de um sentimento, de uma situação, o corpo dela definha. Então você precisa estar o quê? Está muito bem certo. Vocês aqui, ouvintes aqui, né, acompanhando aqui o canal do pastor Giovanni, entenda bem. Blinde a sua mente.
Não é porque está acontecendo isso ou aquilo que vai acontecer com você. Não é porque os problemas estão externos lá que você vai se desesperar. Não sofra. Viva então um dia de cada vez. Nós temos uma frase, né, Gil? Você também fala bastante essa frase. Nós estamos caminhando o caminho. E eu costumo dizer algo, e eu tenho assim agora colocado isso em bastante evidência, só mais hoje. Sabe, só mais hoje. Eu gostaria que vocês todos que estão aqui conosco online colocassem aí nos comentários só mais hoje. Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso então viver só mais hoje. Sabe, irmãos, eu preciso dar tudo que eu tenho hoje, eu preciso então me empenhar tudo que eu posso então hoje, desfrutar então tudo que eu posso hoje, viver então essa plenitude do Senhor, porque amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. De repente há uma guerra, e aí então solta-se uma bomba atômica aí, né? Praticamente a população vai então vir ao colapso do dia para a noite, como nós passamos então por pandemia, mas eu vou sofrer por antecipação de forma alguma. Eu vou viver hoje e eu vou confiar no Senhor. E eu sei que o meu Senhor, Ele está cuidando da minha vida, protegendo então a minha vida, a minha casa, a minha família e a minha história. E é essa fé, essa blindagem que você precisa ter emocionalmente falando. Blinde a sua mente e viva só mais hoje. Ah, legal, hein? Legal. Olha, o que o pastor está dizendo é basicamente isso. A gente fala que o HAARP eu estou aqui numa região que é impossível, teoricamente, é impossível ter um terremoto por aqui. Sim. Mas essas antenas HAARPs podem provocar um terremoto aqui. O que aconteceu em São Sebastião, aquilo tudo lá, não é normal. Vocês estão entendendo? Aquilo que aconteceu lá no litoral paulista não é normal. Não é normal acontecer. Então, pode ter sido provocado? Pode. Pode ter sido natural? Pode. Mas aconteceu. Agora, nós estamos passando a informação de que o homem está induzindo esses acontecimentos. Aí você fica assim, nossa, vai acontecer um terremoto aqui na minha casa, né? Com a informação que nós estamos te passando, não é para você sofrer com antecedência, vai acontecer comigo, eu vou ser atingido. Não. É apenas para você ter ciência de que nós estamos caminhando para o arrebatamento da igreja, que profecias estão se cumprindo, que aquilo que Jesus falou lá em Mateus 24 está acontecendo, para que você fique mais crente. Todas essas informações é apenas para que nós venhamos nos tornar mais crentes do que nós éramos ontem. Para que nós possamos ter maior intimidade, maior aproximação com Deus e viver uma vida de santidade, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. Irmãos, estamos com 800 pessoas agora nos 2 canais. Peço para vocês, deixa o like agora. Tá importantíssimo o teu like. O YouTube, vocês sabem que o canal Povo da Fé, o canal maior, está censurado. O YouTube segura o nosso alcance, mas juntos nós somos mais fortes. Deixa o like, aí só mais hoje, deixa esse like pra gente, em nome de Jesus. Pastor Rubens, é isso. Não sofrer com antecedência, porque isso pode te trazer uma depressão, pode te trazer um pânico, pode afetar a sua saúde mental. E afetando a sua saúde mental, o diabo entra. Porque a nossa mente conduz o nosso corpo. Se ela estiver doente, o diabo aproveita a limitação, a fragilidade da nossa mente e ele entra. Começa a colocar sentimento de derrota, de fracasso e tudo mais, pastor Rubens. Sim, pensamentos geram sentimentos que provoquem, então, ações ou reações. Então, quando você blinda a tua mente, as suas ações, a reação da sua vida vai ser, então, diferente. Então, por isso que, como Martinho Lutero, pastor, ele falava, nós não podemos impedir com que um pássaro pouse sobre a nossa cabeça ou esbarre sobre ela, mas nós podemos impedir com que ele faça um ninho. Sim, chegou verdade. O pensamento, ele vai chegar. Ele vai bater então em nossa mente, mas nós temos que tirar fora, porque o medo faz parte de todos nós. Até um mecanismo de defesa para a nossa vida. Então, você vai sentir medo, você vai sentir então uma certa preocupação, mas você precisa logo lançar fora esse medo e andar então em uma novidade de vida, em fé. Eu creio que nós, como cristãos, precisamos sim e muito saber sobre o final dos tempos, como eu vi aqui a Leidiane falando. Será que é o
final dos tempos ou o princípio apenas das dores. É só o princípio. O final dos tempos vem logo em seguida. Porém, nós não estaremos mais aqui. Nós precisamos compreender que no dia do arrebatamento, ou no dia da grande dificuldade que passará então a terra, nós não faremos parte desse povo que estará aqui. Subiremos então antes. Então, diante desse fato, o que cabe a nós fazermos? Estarmos então confiando no Senhor. Percebo, pastor Giovanni, todos os irmãos aqui do povo da fé, eles acabam fazendo a seguinte situação. O mundo ele é tão tenebroso e ele é tão envolvente que você perceba que os filmes, que os documentários, que todo tipo de informações que chegam, os mais catastróficos são os de mais alcances. Por quê? Porque as pessoas então fixam a sua atenção. E aí, de repente, eles criam toda essa situação, geram toda essa circunstância para fazer com que você olhe para isso e perca a oportunidade de viver uma vida plena. Não é? Preocupados. Não é? Quantas pessoas que na pandemia ficaram fechadas o tempo todo com medo de morrer? E aí, então, perderam 2 anos da vida praticamente. Sendo que a maioria de nós vivemos, claro que com máscara, claro que se precavendo, mas fomos viver normalmente. Eu me lembro que na época da pandemia eu não parei um dia, né? Nós era live, nós fazíamos, porque a igreja foi então a virada, né? Foi a virada do digital, foi quando então veio então esse mercado digital para nós então irmos para o online, a igreja, e nós íamos para a igreja e fazia live, e alguns irmãos, e atendimento e tal. E dessa forma, nós íamos fazendo o quê? Nós avançávamos, e outras pessoas, então, paralisadas. Então, amados, uma direção para você que nós estamos aqui te dando nessa tarde. Não deixe isso influenciar a sua vida. Não deixe isso entrar dentro de você e causar um medo, sabe? Deus vai cuidar de você. Nós estamos como dentro de uma bolha, em proteção, onde essas situações dessa terra não vai pegar a nossa vida. Pode ficar tranquilo, fique dentro da arca. Quem está dentro da arca, e Deus falou agora assim, como uma flecha no meu coração, se você ficar dentro da arca, vai haver proteção. Se você estiver então debaixo do esconderijo do Altíssimo, vai haver proteção. Então, fique confiante no Senhor e descansa, desfrute daquilo que Deus tem te dado. Verdade. Eu costumo dizer para os irmãos, né, na nossa igreja que, olhando para a Bíblia, eu não encontro em nenhum momento ali na Bíblia um texto que sequer grite para a gente que nós não vamos passar por adversidades. Ao contrário, quando eu olho para Isaías 43, eu vejo o próprio Deus dizendo assim, olha, se você passar pelas águas, eu vou estar contigo. Aleluia. Pelos rios, eles não te afogarão. Glória a Deus. Né? Se passares pelo fogo, não te queimarás. Aleluia. E nem a chama arderá em ti. Então eu vejo um Deus que não nos priva do momento difícil, mas que passa conosco. Essa é a diferença. Aleluia. Então se eu vou passar pelas mesmas coisas que o ímpio passa, para que eu vou servir a Deus? O ímpio, no momento de desespero, coloca uma arma na cabeça e dá um tiro. Sim. O crente não, o crente tem Deus, o crente tem Jesus ali passando, o Espírito Santo passando com ele por aquela adversidade e fazendo daquela adversidade, sabe, transformando aquela adversidade em bênção. No casamento, Jesus transformou a água em vinho, o vinho representava a alegria, a felicidade para aquele casal, e o Senhor Jesus restaurou a felicidade, é isso que Ele faz na nossa vida. Então, irmãos, tem coisa vindo aí, vocês estão vendo a gripe aviária. Pastor Rubens, a gripe aviária já chegou no Brasil, vai faltar ovos, porque as pessoas, a gripe aviária, não vou comer mais frango, o frango, vai faltar frango. Mas não é só o frango, porque é o frango que faz o ovo. E o ovo que faz milhares de alimentos que você compra no mercado hoje, é fabricado com ovo. Então, faltando ovo, falta alimento. Faltando frango, falta o ovo. Aí vem aquele ditado, né? Quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Claro que foi a galinha, que Deus criou primeiro a galinha, depois que ela botou o ovo. Mas primeiro veio a galinha. Aí faltou a galinha, falta também o ovo. Faltou o ovo, falta alimento. Então você percebe que
está aparecendo tantas coisas, a China parou a importação de bois. Pensa no cataclisma econômico para o Brasil, quando a China disse, não queremos mais importar bois daí por enquanto, porque apenas um boi foi identificado com a doença da vaca louca. Então aí você percebe que está aparecendo essas gripes, esses vírus nos animais. A Veja trouxe uma matéria dizendo que as máscaras não protegem nada do vírus. As máscaras foram inúteis contra o vírus. E o FBI já levantou uma investigação provando que o vírus não veio de morcego, não veio de macaco, que o vírus da pandemia saiu de um laboratório. Então foi um catalisador para trazer o controle. As máscaras não serviam para nada, mas eles obrigaram. Para quê? Vamos ver até onde nós conseguimos controlar as massas. E eles viram que é possível. Aí agora essa gripe aviária, como disse a Luísa, é proposital, é um catalisador. Essa doença no boi é proposital, é um catalisador. Então nós vamos vendo as coisas piorando, irmãos. Só que isso aqui não é para te trazer pânico, não é para você sofrer antecipadamente, é para você ver que nós estamos caminhando para o fim, para um governo. Tudo isso termina em um governo único mundial, pastor Rubens. E quando você observa isso, desde lá de trás, sempre foi anunciado esse ponto. E mediante a cada uma dessas situações, o povo então acaba, ele mesmo, se destruindo. A palavra nos ensina que o povo perece porque lhes falta o conhecimento. Não é porque falta então o milagre, não é porque falta então a saúde, é que falta o conhecimento. O que as pessoas querem que a cada dia então aconteça? O povo fique mais leigo, mais então refém das informações. Quando eu olho para o mercado então hoje online que nós estamos vivendo, o mecanismo então hoje online, todas as redes de comunicações online, eu percebo que a maioria delas, ao invés de trazer informações, trazem então perturbações para a vida das pessoas. Porque começa então um jogo de interesse. E nesse jogo de interesse, nós precisamos então conhecer a palavra. Eu costumo sempre dizer que há uma importância muito grande em o cristão conhecer bem a palavra. Você não pode ser norteado por homens, você não pode ser norteado por pessoas, então. Você precisa ser norteado por Deus e pela sua palavra, pelo princípio da qual o Senhor ele tem colocado sobre as nossas vidas. E diante disso, se eu não estiver então na palavra, nós não vamos então avançar. Diante desse fato, o que você precisa fazer? Estar muito bem antenado. O que a Bíblia está dizendo sobre isso? Eu costumo, pastor Giovanni, sempre olhar. Eu gosto muito de ler a Bíblia, sou uma pessoa que tenho assim um prazer muito grande em estar lendo, em estudar então a palavra e etc e tal. Mas eu percebo que as pessoas não. As pessoas elas ouvem apenas o que as pessoas falam e não vão então para verificar o que é que realmente está acontecendo. Ou eu estou ouvindo isso, eu vou checar na palavra. Está então batendo? Então eu preciso então tomar cuidado com isso. Não está batendo, então eu vou então seguir à frente. Diante disso, tomem muito cuidado com aquilo que vocês ouvem, porque o que o inimigo quer é fazer com que nós venhamos então a nos debater, e esse debater faz com que a nossa força então se perca, e a força perdendo vem então o colapso, porque nós somos, a Bíblia diz que nós, o povo de Deus, é a luz do mundo e é o sal da terra. Então. É a desinformação. O pastor Rubens falou algo muito sério agora. Toma muito cuidado com a desinformação ou com, eu diria, qual a palavra que eu posso usar aqui? Com o intuito que aquela pessoa tem, o interesse que aquela pessoa tem em estar trazendo essa informação. Ela está trazendo essa informação para quê? Para ganhar dinheiro, para ganhar like, para ganhar público, para quê? Qual que é o intuito, o interesse daquela pessoa?
né? É anunciar o evangelho? Não. Então, é só para colocar pânico, para prender as pessoas, então sai fora. O José do Carmo falou, isso é golpe para comprar mais barato e quebrar a economia do Brasil. Já parando a importação, já começa um colapso na economia do Brasil. Já parando a importação, começa um colapso. E pode ser que quando voltar a importar, com certeza eles vão comprar mais barato, José do Carmo. Você tem toda a certeza, você tem toda a razão do que você está comentando. E com certeza isso vai pesar, pastor Rubens, vai vir para o bolso do brasileiro como subtração. O povo começa a perder o seu poder econômico, começa a desvalorizar a nossa moeda. Dentro disso, pastor, economicamente falando, o povo hoje está sofrendo. Nós temos muitas pessoas desempregadas, pessoas que, por um momento de desespero, começaram a comprar no cartão, fizeram dívidas e não conseguem ver uma solução e estão ficando doentes por causa disso, né? Dentro disso, o que o senhor falaria para essa pessoa que não sabe mais como sair desse fundo de poço? A economia, no geral, ela tem, então, sido bastante preocupante, né? Por exemplo, o Brasil, ele nunca teve um índice tão ruim há 20 anos. Esse primeiro começo de ano que nós tivemos, janeiro, fevereiro e março até agora, dia 13, dia 12, eu vi essa matéria, ontem eu estava vendo essa matéria, que o nosso Ibovespa, né, que é o índice que gera, então, toda a parte econômica do país, nunca teve, então, desta forma, a não ser, então, aquela queda brusca que foi, então, na pandemia. Quando eu olho para esse cenário, eu percebo que o brasileiro hoje, cada 10 pessoas, 8 estão endividadas. Estão endividadas porque eles faltam cultura, porque eles faltam, então, uma administração. E elas vão, então, avançando e fazendo a cada dia mais, e o colapso está aí diante desse fato. Nós precisamos imediatamente mudar o conceito da nossa vida. Porque, pastor Giovanni, de uma forma é muito certa, e eu acredito que vocês aqui que estão comigo, se você está aqui e você concorda com o que eu vou te falar agora, nós não podemos mudar a nossa nação, nós não podemos mudar o nosso mundo, nós não podemos mudar, nós não temos força para isso. Eu não posso mudar a nação, você não pode mudar nem a cidade onde você está, quanto mais então a nossa nação. Mas nós podemos mudar, então, a cultura doméstica. E é isso que é, então, algo que nós precisamos nos preocupar muito. Mudar a nossa cultura doméstica. Não olhar, então, para aquilo que está acontecendo ao redor e deixar isso influenciar a nossa vida. Não é? Então, a nossa cultura, a cultura do nosso lar, precisa ser, então, uma cultura totalmente ajustada ao princípio do reino. O que o princípio do reino nos ensina? Que o justo não fica desamparado. Meus irmãos, pode quebrar tudo, mas o justo não fica desamparado. Ou eu creio na palavra, ou eu não creio na palavra. A Bíblia continua então sendo, né, a palavra de Deus e eu preciso então confiar nela. Então veja, se eu creio que o justo não fica desamparado, eu levo então essa cultura para dentro da minha casa. Pastor Giovanni, assim, ó, de verdade aqui, todos vocês, meus irmãos, que estão aqui comigo, na nossa casa, não tem a palavra crise. Na nossa família, não tem a palavra, não vai dar. Não. Nós sempre acreditamos. Ó, esse ano, olha a visão que nós então temos, ó. Leia aí, ó. Hoje é o dia do meu milagre. Isso. Esse é o dia do nosso milagre. Hoje, esse ano é o ano do nosso milagre. Esse dia é o dia do nosso milagre. Essa semana é a semana do nosso milagre. Ou seja, nós acreditamos nisso. Piamente. Então, mediante a toda essa circunstância que está acontecendo, eu e você precisamos do quê? Ter a nossa mentalidade muito ajustada. E essa mentalidade dentro da nossa casa, levando isso para a nossa família. Porque aqui, tem muitas pessoas que estão aqui junto conosco, que são, então, o esteio da casa. A viga central. Se você, então, fraquejar, se você fraquejar, o que vai acontecer? Então, você precisa ser firme. Você precisa ser determinado e não deixar o inimigo, em hipótese alguma, paralisar, então, você.
Você precisa estar ajustado nesse princípio. Então, leve isso para dentro da tua casa. Vamos lá. Coloque aí todo mundo aí nos comentários agora aí. Hoje é o dia do meu milagre. Coloque aí. Hoje é o dia do meu milagre. E eu todos os dias, eu acordo e eu faço então a minha live às 6 horas da manhã, né? Então eu acordo 5h30 para me preparar para a minha live. E eu estou ali me preparando então para a minha live e eu declaro, hoje é o dia do meu milagre. Amém, Sabe, glória eu a Deus. acredito mesmo de verdade que algo novo vai acontecer. Eu acredito que Deus está então no controle da minha vida, Ele vai então abrir uma porta nova. E uma palavra profética para a tua vida, que nos tempos de guerra, nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade, são quando vêm e surgem as maiores oportunidades para a nossa vida. Você não acabou de testemunhar agora, pastor Giovanni, que na época da pandemia Deus virou uma página na sua história, fez você subir então alguns degraus? Assim Foi. também é para todo mundo que aproveita cada uma das oportunidades, mas que não estão olhando para a crise, mas estão olhando para a oportunidade que surge através então daquela crise. É verdade, é isso mesmo, pastor João. Muito bom, muito bem colocado. Então é você que cria as circunstâncias de que se você daqui, sei lá, um ano, a gente precisa olhar para como é que eu vou estar daqui um ano, né? Eu vou estar abençoado, eu vou estar próspero, eu vou poder ajudar minha família. Irmão, estamos com 1.200 pessoas agora. Olha para você ver, pastor, como Deus é bom. O canal está censurado. O YouTube censurou nosso canal, mas o povo está aqui, ó. Estamos com 900 pessoas no canal Povo da Fé, oficial, no canal grande, e 250 pessoas no canal menor. Então deixa o teu like aí agora para a gente conseguir levar essa palavra mais avante, né? Porque as pessoas só querem ouvir falar sobre catástrofe. Não, a gente precisa do acalento também, irmãos. Vai vir coisas piores? Isso é inegável. De fato vai vir coisas piores. É interessante que o CV19, essa doença da pandemia que nós tivemos agora, que nós ainda estamos passando por ela, já era comum em animais. Você sabia, pastor? Era comum em cachorro. Em 2014 foi feito, né, a imunização para cachorros do CV19. Quer dizer, os pets, eles já tinham, já contraíam essa doença, e essa doença podia ser facilmente transmitida para um humano. Por quê? Porque o pet vai lá e lambe o humano, né? Tem gente que deixa o cachorro lamber até a boca dele, né? Falei ontem aqui na live. Eu acho muito fora de mão. Isso é completamente não é higiênico, né? Então, mas não se teve casos da doença do CV19 passar para humanos, o PET para humanos. Por quê? Porque nos laboratórios foram constatados que o vírus não sobrevivia no organismo humano, só nos animais, cães e gatos contraíam o CV19. Aí o que aconteceu? Eles pegaram esse vírus lá em Wuhan, no laboratório. Isso foi constatado pelo FBI, tá? Eu não estou aqui falando uma teoria da conspiração. Isso é algo que já está aí, você pode pesquisar. Eles pegaram essa doença no laboratório de Wuhan, de aperfeiçoamento, modificaram o gênese daquele vírus, deram uma piorada nele, porque nos animais ele só dava coriza, sabe, sintomas fracos. Deram uma melhorada, deram uma fortalecida nesse vírus e, teoricamente, o que foi divulgado foi que ele escapou acidentalmente de um laboratório de Wuhan e foi para o mundo, né? E aí nós tivemos milhões de vidas que foram ceifadas através desse vírus que saiu desse laboratório de Wuhan. Então, o homem está criando coisas para destruir o próprio homem, como o pastor Rubens disse lá no começo da live. O próprio homem está criando coisas para destruir o próprio homem por conta de poder, por conta de controle. E aí nós temos agora
através dessa pandemia, um caos econômico, um caos financeiro, temos aí a digitalização, temos o dólar em alta, temos esses vírus em animais, né? Como esse CV19 só dava em gato e em cachorro, o vírus da vaca louca que está dando no boi, você acha que eles não podem pegar esse vírus e modificar também para que esse vírus sobreviva em humanos? A gripe aviária do frango, você acha que eles não podem pegar e transformar esse vírus para que ele sobreviva em humanos? E aí dizer assim, foi algum humano que comeu um frango infectado e está espalhando. E tudo isso vai trazendo caos financeiro. Então a gente, é claro que isso são teorias, mas a gente tem que pontuar isso aqui, porque as pessoas estão cada vez mais se encontrando em paredes financeiras que impossibilitam elas de prosseguir. Mas como o pastor Rubens falou, o que você verbaliza, você atrai. Você pode até pensar, nossa, a minha avó morreu de câncer, a minha mãe morreu de câncer, eu também vou morrer de câncer. Esse pensamento pode vir na tua cabeça porque você não pensa o que você quer, você pensa o que vem na sua mente. Sim. O pensamento ele é tão espiritual que você não pensa aquilo que você quer, você pensa aquilo que vem na sua cabeça. É como o pastor disse, você não pode impedir os pássaros de voarem, mas de fazer o ninho na sua cabeça você pode. Então os pensamentos vão vir. Agora, o que você vai fazer com esse pensamento é o que vai verdadeiramente valer na sua vida. Pensar você pode, mas nunca verbalize. Eu não valho nada, eu não presto, eu não consigo, eu não avanço, eu estou em crise, a minha casa vai ser só destruição. Tudo que você verbalizar, você está profetizando dentro da sua casa. Então não cometa esse erro de verbalizar essas palavras de desgraças na sua vida. Profetiza vitória. Pastor, mas o negócio está difícil. Profetiza vitória que vai ficar bom. Pastor, mas eu estou enfermo. Profetiza que você está curado. Pastor, mas a minha casa está em crise. Profetiza que a tua casa já venceu, que a tua casa vai prosperar, que a tua casa vai avançar, que você vai ver o cenário mudando de forma, drástica para melhor, e você glorificando o nome do Senhor. É mais ou menos isso, né, pastor? É isso aí. Eu costumo dizer que em minha boca há um milagre. Por isso que eu falo todos os dias essa frase. Hoje é o dia do meu milagre e eu vou viver então hoje com toda a intensidade do meu coração e não vou deixar nada influenciar a minha vida. Se a bolsa sobe ou se a bolsa cai, se o dólar sobe, se o dólar cai, se há rumores de guerra ou se está tendo terremoto ou não em alguns lugares, eu preciso o quê? Eu preciso fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho e avançar, então, naquela geografia da qual Deus colocou, então, em meu lugar. Então, quando eu paro para isso, quando eu vivo, então, essa situação, a minha mente muda, não é? Porque, voltando lá atrás, onde nós começamos, as pessoas, elas são vencidas através da mente, através das informações, através, então, da desmotivação, através, então, dos problemas que chegam para causar os males, então, na mente. E o que nós estamos percebendo hoje são pessoas que estão doentes, então, em sua mente, estão doentes, então, em sua alma, que não acreditam mais na vitória do nome do Senhor. E aí eu pergunto, se as pessoas que receberam o milagre, porque na época de Jesus não era diferente, na época de Jesus já tinha todos os problemas que nós temos, então, hoje. Mas aquelas pessoas que receberam o milagre, que nós lemos na Bíblia Sagrada, lemos então que foram curadas, foram transformadas, foram libertas, foram então renovadas, ali você percebe o quê? Uma fé absoluta. Uma fé então não só de palavras, mas uma fé de ação, onde então todos os dias saem determinados a fazerem então acontecer o milagre. Porque verdadeiramente nós precisamos entender que eu tenho a bênção, eu sou a bênção, e onde eu entro, onde eu piso, onde eu estou, Deus muda a minha história. Deus não te abençoava você em uma geografia, Gil, agora você está em outra geografia, em outra cidade, Deus não está te abençoando, e qualquer outro lugar que você estiver, Deus também vai estar te abençoando, porque nós somos então a bênção. Então essa mentalidade, uma mentalidade diferenciada. E diante desse fato as pessoas perguntam, mas pastor, como eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? De que forma eu tenho que fazer para que isso venha a mudar?
pequenas ações. Pastor Giovanni, a vida, ela é feita de pequenas ações. As pessoas querem tudo, algo muito grande, que as coisas cheguem então de forma grande, mas isso não vai acontecer. As coisas são pequenas, pequenos resultados, micros resultados nos levam então a grandes conquistas. Eu quero colocar aqui, né, o nosso trabalho ali, o nosso trabalho com as crianças ali em Moçambique, que nós temos feito, ó. Oi, bebê! Oi, bebê! Cadê esse bebê? Aqui, amor. Cadê esse bebê? Dá pra nós, pra levar pro Brasil? Esse trenzinho? Ah, meu Deus, é muito linda. Amei sua filha. Como é o nome? Essa é Isabel. Isabela e a outra? Maria. Maria. E essa aqui? Coisa mais Põe aqui, amor, no meu braço. vestidinho igualzinho. Arruma um vestidinho dela aí. Bora, calma. Ó, mulungu bago pezeni. Povo da fé, o Santos morava nessa casinha e agora ele mora nessa casona, que comparado é uma casona, né? Graças a Deus e a todo o povo da fé, nós construímos a casa para o Santos e hoje nós viemos trazer comida para ele, ó, tá? Aqui tem farinha, arroz, carne moída, o óleo, ovos. Aqui é o sabão em pó. Aqui é o que, gente? Deixa eu ver. Pastor Gabriel, o que é isso aqui? Ah, macarrão. Macarrão. Danone. Espaguete. Macarrão é espaguete. No Brasil é macarrão. E aí, Santo, tudo bem? Tudo bem. Gostou aqui do alimento? Sim. Aí, comida. Aqui também. Sim. Aqui ovo. Aqui macarrão. Carão. Aqui sabão. Sabão. Danone tá aqui não. E a praça também não. Tem Danone. Obrigado. De nada. Dá um abraço. Indi combatiri. Indi combatiri. Gente, obrigado a todos que têm contribuído, que têm ofertado, que têm feito, de fato, missões conosco aqui. Você é um pilar forte para que essa obra continue avançando. Sou muito grato a Deus pela sua vida e vamos para cima. Eu não entendi nada do que ele disse. Mas que Deus abençoe a todos, vamos para cima e nós não desistimos do Santos, gente. Nós vamos tentar mais uma vez iniciar o processo para ele ir ao Brasil, tá bom?